Confira agora no canal do Madruga a história completa de um homem que transformou fracassos em combustível, cruzou fronteiras, enfrentou cirurgias e hoje é o nome mais comentado do futebol carioca. Vamos falar de Luiz Zubeldia, o técnico que chegou ao Fluminense em setembro de 2025 e mudou completamente o patamar do clube carioca. Antes de mergulharmos na carreira do treinador, precisamos deixar claro: você está assistindo a uma apresentação baseada em fontes jornalísticas públicas e verificadas. Isto não é uma biografia oficial. Porém, cada informação aqui foi checada com cuidado para não prejudicar o seu canal com fake news. Luiz Francisco Zubeldia nasceu em 13 de janeiro de 1981, na cidade de Santa Rosa, província de La Pampa, na Argentina. Quem conhece a Argentina sabe que La Pampa é uma região de campos abertos, ventanias constantes e povo simples e trabalhador. Não é a Buenos Aires glamurosa dos grandes clubes. É interior, é raiz. E é exatamente daí que vem a força desse treinador que hoje comanda um dos maiores clubes do Brasil. Desde criança, Zubeldia tinha no futebol sua maior paixão. Ainda jovem, em sua cidade natal, foi descoberto por José Pekerman, o lendário treinador que levaria a Argentina até a semifinal da Copa do Mundo de 2006. Pekerman o convidou para integrar as categorias de base da seleção argentina. Era o reconhecimento de um talento fora do comum. Com o convite em mãos e vários clubes interessados, o jovem Luiz tomou uma decisão que revelava muito de seu caráter. Escolheu o Clube Atlético Lanús. Não era o clube mais famoso da Argentina, mas estava perto da escola onde estudava. Família primeiro, raízes primeiro. O Lanús definiria não só sua carreira como jogador, mas todo o seu futuro como técnico. No dia 30 de outubro de 1998, com apenas 17 anos, Luiz Zubeldia estreou pelo time profissional do Lanús em um empate por 2-2 contra o Independiente. Era o começo de uma promessa que todos no clube acreditavam que tinha destino europeu. Nicolás Russo, ex-presidente do Lanús, afirmou que Zubeldia era considerado um jogador de nível altíssimo, com potencial para atuar nos melhores clubes do continente. Também representou a Argentina nas categorias de base. Foi ao Mundial Sub-17 de 1997, à Copa do Mundo Sub-20 de 1999 e ao Sul-Americano Sub-20 de 2001. Um currículo invejável para qualquer jovem jogador. Parecia que o céu era o limite para aquele meia argentino, criado nas planícies de La Pampa. Mas o destino europeu jamais chegou. O que chegou foi algo que nenhum atleta deseja: uma sequência cruel de lesões no joelho. Com apenas 23 anos, Luiz Zubeldia foi obrigado a pendurar as chuteiras. A carreira como jogador encerrou oficialmente em 2003. O sonho de jogar no velho continente ficou para sempre nas gavetas da imaginação. Um outro jovem, mais frágil, teria desistido do futebol. Zubeldia fez o contrário. Ele ficou. Retornou ao Lanús como auxiliar técnico de Ramon Cabrero, o treinador que comandava o clube. Observava, aprendia, absorvia tudo. Cada prancheta, cada conversa de vestiário, cada análise tática. Estava construindo a versão mais poderosa de si mesmo. E não demorou muito. Em junho de 2008, com apenas 27 anos, Zubeldia foi anunciado como treinador principal do Lanús, substituindo Cabrero. Com isso, tornou-se o técnico mais jovem da história da primeira divisão argentina. Sim, você leu certo. O mais jovem de toda a história. Uma marca extraordinária que revelava a confiança que o clube depositava naquele jovem que havia crescido nos campos de terra da Pampa. Sua estreia como técnico foi promissora. Na temporada 2008-2009, o Lanús terminou com 75 pontos, o melhor desempenho da história do clube até aquele momento. O time chegou à quarta colocação no Apertura de 2008 e ao terceiro lugar no Clausura de 2009, conquistando vaga na Copa Libertadores da América. Era apenas o começo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui você encontra toda semana histórias como essa. Trajetórias de técnicos e jogadores que poucos canais contam com essa profundidade. Clica no botão vermelho de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso não custa nada e significa muito para quem produz conteúdo de qualidade, como você merece assistir. O nômade do futebol sul-americano. Em novembro de 2010, Zubeldia surpreendeu o futebol argentino ao pedir demissão do Lanús. O clube estava em boa fase, mas o treinador queria novos desafios. Era uma característica que marcaria toda a sua trajetória.
a inquietude de quem nunca se acomoda, de quem busca sempre aprender em ambientes diferentes. Em junho de 2011, embarcou para o Equador para comandar o Barcelona SC de Guayaquil. Era uma aposta ousada, um jovem técnico argentino indo para um país de futebol ainda em desenvolvimento. No início, as coisas pareciam promissoras. Mas em abril de 2012, após um empate por 1-1 contra a LDU, o presidente do Barcelona, Antônio Noboa, invadiu o vestiário e protagonizou uma discussão acalorada com Zubeldia. No dia seguinte, em entrevista coletiva, Zubeldia anunciou sua saída com uma declaração memorável. Disse que o respeito havia sido quebrado e que, independentemente do ego, escolheu se afastar pelo bem da instituição. Mesmo assim, é reconhecido por ter montado o time que, sob o comando de seu substituto, conquistou o título da Série A equatoriana de 2012 após 15 anos. De volta à Argentina, assumiu o Racing Club em abril de 2012. Foi no Racing que revelou um olho clínico para jovens talentos que impressiona até hoje. Sob seu comando, estrearam pelo profissional nomes como Ricardo Centurion, Rodrigo de Paul, Luiz Farinha e Luciano Vieto. De Paul, em especial, se tornaria um dos melhores meias da Argentina e jogaria no Atlético de Madrid. Revelar um jogador desse calibre é algo que poucos técnicos conseguem. No entanto, após um início ruim na temporada 2013-2014, Zubeldia foi demitido do Racing em agosto de 2013. Era uma das características contraditórias da carreira do argentino. Revelador de talentos, mas incapaz de garantir estabilidade em seus projetos. A instabilidade seria uma sombra que o perseguiria por anos. Em novembro de 2013, retornou ao Equador para comandar a LDU de Quito. Sua primeira passagem pelo clube seria marcada por altos e baixos. Em 2015, levou a equipe ao primeiro lugar na fase inicial do campeonato equatoriano, mas perdeu a final para o Emelec. Em dezembro de 2015, saiu do clube. A conquista do título ficaria para uma segunda oportunidade. Em novembro de 2015, partiu para o México, assumindo o Santos Laguna. Foi uma aventura de ritmo acelerado. Chegou às semifinais da CONCACAF Champions League 2016, sendo eliminado pelo Clube América na prorrogação. Um resultado histórico para o clube. Mas em agosto de 2016, após apenas 2 empates nos primeiros 5 jogos do Apertura, foi demitido. Mais uma passagem curta. Em dezembro de 2016, cruzou para a Colômbia e assumiu o Independiente Medellín. Ficou até junho de 2017, quando se demitiu após a eliminação nas quartas de final do Apertura colombiano. E foi então que veio a grande aposta europeia da carreira de Zubeldia. Em junho de 2017, foi contratado pelo Deportivo Alavés, da La Liga Espanhola. Era o sonho europeu que jamais havia conseguido como jogador, mas desta vez como treinador. Porém, o resultado foi devastador. Perdeu os 4 primeiros jogos da temporada e foi demitido em 17 de setembro de 2017, apenas 3 meses depois de chegar. A Europa ficou apenas na ambição. Em fevereiro de 2018, foi para o Paraguai comandar o Cerro Porteño, um dos maiores clubes do país. Mais uma vez não durou. Foi demitido em agosto de 2018. O padrão das saídas rápidas continuava. A imprensa sul-americana já rotulava Zubeldia como um técnico de passagens curtas, incapaz de sustentar projetos de longo prazo. Mas em agosto de 2018, aconteceu algo importante. O Lanús, seu clube de origem, o chamou de volta. Era um retorno às raízes. Zubeldia aceitou o desafio de reconstruir o projeto onde tudo havia começado. E desta vez, entregou algo histórico. Levou o Lanús à final da Copa Sul-Americana de 2020. O time acabou derrotado pelo Defensa e Justiça por 3-0 na decisão. Foi a derrota mais dolorosa de sua carreira. Permaneceu no Lanús até dezembro de 2021, quando confirmou que deixaria o clube. Uma segunda passagem sólida, de mais de 3 anos, que enterrou de vez o rótulo de treinador instável. Ao todo, entre as 2 passagens pelo Lanús, foram 117 partidas, com 49 vitórias, 28 empates e 40 derrotas. Uma trajetória de aprendizado e resiliência que o prepararia para o grande momento de sua carreira. Está gostando dessa história incrível? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama futebol sul-americano. Cada compartilhamento ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Você vai encontrar aqui análises, histórias e bastidores que os grandes canais não contam. A consagração. LDU.
e o título continental. Em 2022, Luiz Zubeldia aceitou um desafio que poucos técnicos de seu currículo aceitariam. Voltou ao Equador para assumir novamente a LDU de Quito. Um clube que havia lhe dado uma chance anos antes, mas onde o título havia escapado. Desta vez, ele estava mais experiente, mais maduro, mais cirúrgico em suas decisões. O que aconteceria em 2023 ficaria para sempre gravado na história do futebol equatoriano e na carreira de Zubeldia. A LDU viveu sua temporada mais gloriosa em 15 anos. O clube conquistou o Campeonato Equatoriano de 2023, encerrando um longo jejum de títulos nacionais. Mas o que realmente elevou Zubeldia ao status de grande técnico sul-americano foi o que veio depois. Na Copa Sul-Americana de 2023, a LDU fez uma campanha histórica. Com um elenco que contava com o experiente atacante peruano Paolo Guerrero e o equatoriano Renato Ibarra, o time passou por cima de adversários de peso. E foi nas quartas de final que ocorreu um dos momentos mais dramáticos da trajetória de Zubeldia no Brasil. A LDU eliminou o São Paulo nos pênaltis. O mesmo São Paulo que, menos de um ano depois, contrataria o próprio Zubeldia para seu comando. Uma das ironias mais curiosas do futebol moderno, o algoz se tornando o líder. O técnico que eliminou o clube passou a ser o homem encarregado de reconstruí-lo. Na grande final da Copa Sul-Americana de 2023, a LDU de Quito enfrentou o Fortaleza de Vojvoda, uma final inteiramente sul-americana, disputada com intensidade máxima. A decisão foi para os pênaltis, e Zubeldia, que havia conquistado o título nacional meses antes, agora seguraria a taça continental pela primeira vez na carreira. A LDU venceu. Era o primeiro grande título da trajetória do técnico argentino depois de 15 anos de trabalho. Aquele título mudou para sempre a forma como o futebol sul-americano enxergava Zubeldia. Ele deixou de ser o técnico das passagens curtas e dos projetos inacabados. Passou a ser o campeão continental. A prova de que os anos de nômade pelo continente, as demissões humilhantes, os projetos interrompidos, tudo havia servido como escola para aquele momento. Apesar do interesse do clube em renovar seu contrato, Zubeldia decidiu deixar a LDU em janeiro de 2024. Foram 143 partidas à frente do clube em sua segunda passagem, com 77 vitórias, 42 empates e 24 derrotas. Uma das mais impressionantes taxas de sucesso de sua carreira. Ele ficou em aberto no mercado e passou meses sem clube. Mas o nome de Zubeldia estava quente. Em abril de 2024, o São Paulo Futebol Clube anunciou sua contratação para substituir Thiago Carpini. A ironia era perfeita. O homem que havia eliminado o São Paulo na Sul-Americana chegava para salvar o clube paulistano. O contrato foi assinado até dezembro de 2025. A estreia no futebol brasileiro foi de fazer inveja. Zubeldia chegou e emplacou 13 jogos de invencibilidade. O São Paulo jogava bem, a torcida estava empolgada, e o técnico argentino parecia ter encontrado mais um projeto para colocar no topo. Na Copa Libertadores de 2024, o São Paulo chegou às quartas de final, onde foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. O Botafogo seria o campeão da edição. Na Copa do Brasil, a queda veio também nas quartas, para o Atlético MG. No Brasileiro de 2024, o São Paulo terminou em sexto lugar, garantindo vaga na Libertadores de 2025. Não foi um ano de conquistas, mas foi de evolução e estabilidade. Porém, 2025 não seria tão generoso. O time desandou. Derrota para Mirassol, Bahia, Vasco. Uma queda livre que deixou o clube perigosamente próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em junho de 2025, após uma derrota por 3-1 para o Vasco dentro do próprio Morumbis, Zubeldia tomou uma decisão que chocou o futebol brasileiro. Foi ao vestiário e pediu demissão. Disse que havia chegado ao seu limite, que não conseguia mais fazer o time jogar. Após reflexão e insistência da diretoria, a saída foi formalizada em 16 de junho de 2025, em comum acordo. Foram 85 partidas, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. E aí, você sabia que Zubeldia tinha esse histórico todo antes de chegar ao Brasil? Comenta aqui embaixo. Você acha que ele estava pronto para o Fluminense quando chegou ou precisava dessa passagem pelo São Paulo para amadurecer? Sua opinião é muito importante e ajuda o canal a produzir mais conteúdo como esse. Fluminense, a reconstrução e a cirurgia. Setembro de 2025. O Fluminense vivia um momento delicado. Renato Gaúcho havia deixado o clube após a eliminação na Copa Sul-Americana.
O time precisava de alguém com experiência continental, capacidade de reorganizar um elenco talentoso e força de caráter para enfrentar a pressão de um clube gigante. O nome escolhido foi Luiz Zubeldia. Em 25 de setembro de 2025, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do argentino, com contrato até dezembro de 2026. No dia seguinte, Zubeldia desembarcou no aeroporto do Galeão às 10 horas da manhã, sem cerimônia exagerada, direto para o CT Carlos Castilho para iniciar os trabalhos. A chegada de Zubeldia representou uma marca histórica. Ele se tornava o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997, que ficou apenas 20 dias no cargo. Uma responsabilidade enorme sobre os ombros de um argentino que precisava provar que desta vez seria diferente. Uma das primeiras declarações de Zubeldia ao chegar foi sobre o atacante Germán Cano. Os dois se conheciam do Lanús em 2008, quando Cano era reserva na base do clube argentino. Zubeldia disse que reencontros como aquele davam sentido à carreira. Era uma declaração humana, de um treinador que enxerga seus jogadores como pessoas, não apenas como peças táticas. Junto com ele, chegaram seus colaboradores de confiança, os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Grueso e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas. Cuberas, em especial, trabalha ao lado de Zubeldia há mais de 2 décadas. Uma comissão técnica coesa e de longa data, o que garante ao treinador um entorno de confiança absoluta. O início dos trabalhos foi de reorganização total. Zubeldia implementou seu sistema preferido, o 4-2-3-1, com marcação alta, pressão intensa sobre o adversário e transições rápidas. O Fluminense, que antes apresentava espaços excessivos e dificuldade de sustentar o desempenho ao longo das partidas, começou a ganhar outra cara. Mais compacto, mais agressivo e mais fluido. Mas então, em janeiro de 2026, uma notícia inesperada abalou o começo de temporada do Fluminense. Em 9 de janeiro, o clube comunicou oficialmente que Zubeldia seria submetido a um procedimento cardiovascular no sábado, dia 10 de janeiro. A nota não detalhou o diagnóstico, apenas informou que era um procedimento planejado, não uma emergência. A cirurgia foi uma angioplastia com implante de stent, procedimento realizado no coração para restaurar o fluxo sanguíneo em artérias com obstrução. Após a intervenção, o Fluminense confirmou o sucesso da operação, mas informou que Zubeldia precisaria de 15 dias de repouso. Uma notícia que gerou comoção e preocupação entre os torcedores tricolores. Durante sua recuperação, o auxiliar Maxi Cuberas assumiu o comando interino do Fluminense. O time disputou partidas do Campeonato Carioca sem seu treinador principal à beira do campo. Mas Zubeldia não ficou parado. De casa, acompanhava os jogos, se comunicava com a comissão e mantinha a cabeça no trabalho. Era a determinação de um homem que havia enfrentado o fim precoce da carreira de jogador e se recusava a ser derrubado por qualquer adversidade. No dia 23 de janeiro de 2026, Zubeldia retornou aos treinos no CT Carlos Castilho, após passar por exames médicos e receber liberação dos médicos. A imagem do técnico voltando ao campo, apenas 13 dias após uma cirurgia cardíaca, foi amplamente elogiada nas redes sociais. Porém, por precaução, ainda ficou fora da área técnica no clássico contra o Flamengo no dia 25 de janeiro, com Cuberas novamente no comando. Sua primeira partida efetivamente comandada por ele na temporada 2026 foi na estreia do Campeonato Brasileiro, em 28 de janeiro, quando o Fluminense recebeu o Grêmio no Maracanã. Era o recomeço após a adversidade, e foi também o começo de algo especial. Você sabia dessa cirurgia cardíaca de Zubeldia no início de 2026? Imagina a pressão. Recém-chegado ao Fluminense, nova temporada se iniciando e tendo que passar por uma cirurgia no coração. Comenta aqui o que você acha desse nível de determinação. Esse tipo de história merece muito respeito. O Fluminense invicto e as curiosidades. Depois da cirurgia, Zubeldia voltou com força total. E o Fluminense respondeu em campo. No início de 2026, o clube começou a receber um rótulo inédito no cenário nacional, o de terceira força do futebol brasileiro, logo atrás de Flamengo e Palmeiras.
O time se tornou invicto em clássicos cariocas em 2026, apresentando maturidade competitiva e controle emocional que antes não existia. A diferença que Zubeldia trouxe está em detalhes que técnicos medíocres jamais percebem. O Fluminense passou a ser mais compacto sem a bola, mais agressivo na recuperação e mais fluido nas transições ofensivas. Após a vitória por 1-0 sobre o Botafogo, em um clássico disputadíssimo, Zubeldia resumiu sua filosofia em uma frase: o time precisa criar a complexidade do jogo para tirar o adversário do lugar. O ambiente interno também mudou radicalmente. Há relatos de um vestiário mais leve, mais competitivo e mais confiante do que em anos anteriores. Zubeldia é um treinador que conversa individualmente com cada jogador, entende as particularidades de cada personalidade e cobra, mas sem destruir. Cobra como quem acredita. E os jogadores respondem. Com contrato válido até dezembro de 2026, o Fluminense aposta que Zubeldia é o homem certo para encerrar a hegemonia do Flamengo no Rio e brigar por títulos nacionais e continentais. A Copa do Brasil e a Copa Libertadores estão na mira. Tudo indica que o melhor de Luiz Zubeldia no comando do tricolor das Laranjeiras ainda está por vir. Curiosidades sobre Luiz Zubeldia. O irmão também é técnico. Poucos sabem, mas Luiz Zubeldia tem um irmão que também escolheu a carreira de treinador de futebol. Juan Zubeldia, irmão de Luiz, é técnico de futebol profissional e comandou o clube equatoriano Delfim SC. 2 irmãos, mesma profissão, mesma paixão. Uma família de prancheta e táticas. Fonte: Transfer Market. Curiosidade 2. O jovem que Pekerman queria na seleção. Antes de qualquer clube famoso aparecer em sua vida, foi José Pekerman, o técnico campeão com a Argentina nas Copas Sub-20 de 1995 e 1997, quem primeiro enxergou o talento de Zubeldia. O jovem pampeano chegou a ser convocado para as categorias de base argentinas Sub-17 e Sub-20. Ex-dirigentes do Lanús afirmam que ele tinha tudo para jogar na Europa antes das lesões frustrarem essa trajetória. Fonte: ESPN Brasil. Wikipédia EN. Olha, se você chegou até aqui é porque você é de verdade apaixonado por futebol de qualidade. E é exatamente para esse público que o canal existe. Inscreve-se agora, ativa o sininho e faz parte dessa família que discute futebol com profundidade. Aqui não tem opinião rasa, tem análise, história e paixão pelo esporte mais bonito do mundo. Depois de tudo que você viu aqui, qual é o seu veredito? Zubeldia tem nível para ser campeão com o Fluminense em 2026? O que você espera dele no Brasileiro e na Libertadores? Comenta aqui embaixo com sua análise. Vou ler todos os comentários e responder os mais detalhados. Vamos debater futebol de verdade. É isso, pessoal! Hoje você conheceu a história completa de Luiz Zubeldia, do interior da Argentina até o comando do Fluminense no Maracanã. Uma trajetória cheia de altos, baixos, demissões, conquistas, uma cirurgia cardíaca e uma determinação que poucos no futebol têm. Aqui no canal do Madruga, a história sempre vem completa. Deixa o seu like se o vídeo foi útil, compartilha com os amigos e até o próximo.